necessaire, que é uma necessaire que eu adaptei ela para fazer uma necessaire alta, que coubesse o shampoo em pé. Para quando você for levar as suas coisas para academia, tá lá o shampoo em pé e não correr o risco de vazar. Nós vamos pegar as duas partes da lingueta. Essa que tem o quilt, que a gente fez com a fibra, a gente vai reservar. A que tá só o tecido, nós vamos dobrar no meio para vincar bem ela, para achar o centro. E vamos medir mais ou menos uns 3,5 centímetros lá da pontinha para cá, e vamos fazer uma marcaçãozinha. Bem na parte vincada do centro. Daí nós vamos pegar esse pedacinho do botão de imã e vamos colocar aquela bolinha dele bem na bolinha da marcação ali, ó. Ops. E daí vamos ter que marcar esses dois risquinhos aqui. A gente sabe exatamente onde a gente vai ter que cortar para encaixar o nosso botão. A parte do botão de imã, ela é assim, vem com 4 partes, tá? 2 rodelinhas dessa para dar o fechamento do botão, uma parte mais grossinha que deve ir no corpo da bolsa, sempre quando você for pôr na carteira, na parte maior. E a lingueta sempre vai ficar com a parte fininha, tá? A parte fininha que nós vamos pôr aqui. Só que é o seguinte, se eu colocar agora só isso daqui, ele vai forçar o tecido. Então, vocês cortem um pedacinho de fibra e nós vamos encaixar aqui atrás o pedacinho de fibra para dar mais sustentação no botão de imã ali. Daí vocês vão pegar um abridor um desmanchador de costura ou abridor de casa e vão fazer da seguinte maneira. Deixa eu tirar a fibra antes. Vocês vão entrar na parte onde saiu a marcação, olha aqui, ó, entrou, tá? Em vez de vocês simplesmente forçarem para lá para cortar, pode ser que vocês façam um rasgo muito grande. Vocês vão pegar e vão fazer isso, ó. Mirar ali onde vocês bolaram, olha como ele fica na parte de trás. Tá? Ele entrou por um lado, ele vai sair pela outra marcaçãozinha. Daí agora sim vocês podem forçar e rasgar aquele pedacinho, que só vai rasgar aquele pedacinho ali. Se eu fizer assim, simplesmente entrar e rasgar, eu posso fazer um rasgo muito grande. Então é melhor entrar, sair na marcação que a gente quer, e daí vocês forçam para ele rasgar. Tá rasgadinho ali. Vou fazer a mesma marcação aqui. Aqui eu não preciso medir, porque na verdade é só para eu saber onde que eu tenho que cortar ele, né? É só para firmar um pouquinho melhor. Gente, essa caneta é a caneta que desaparece, tá? Não usem caneta normal, porque senão vai manchar a peça de vocês. Aqui é a mesma coisa, a fibra é um pouquinho mais chatinha de cortar, mas entra, sai no finalzinho, corta. Aí vocês vão fazer o seguinte, vão pegar, quem nunca colocou botão de imã, é simples, ó. As duas linguetinhas vocês vão encaixar nos 2 furinhos. Às vezes ela vem assim, meio abertinha, meio torta. Força para ela encaixar nos furinhos ali. Entrou, saiu pro outro lado. Vão pegar e encaixar nos buraquinhos que vocês fizeram na fibra também. Aí vão vir com a rodelinha, que é o que vai dar o fechamento no botão de vocês. Tem muita gente que ensina a fechar para dentro. Isso daqui é uma questão de física. Se você empurrar para dentro, você vai concentrar a força. Se você empurrar para fora, eu tinha que estar com um alicate aqui, mas eu não tenho. Vamos achar alguma coisa melhorzinha. Vai a tesoura mesmo. Cuidado para não quebrarem o bico da tesoura de vocês. Então, vocês empurram as linguetas para fora, porque isso você vai deixar com que o teu tecido fique mais resistente naquela parte. Então, tá pronta essa parte aqui da tua lingueta. O que você vai fazer? Vai pegar a parte quiltada, vai pegar essa parte e vai colocar direito com direito. Agora, alfineta bem pelo centro aqui. Porque daí você vai costurar em toda a volta com um pezinho de máquina e o alfinete não vai te atrapalhar. Acerta a linha direitinho ali, né? E acerta. Você pode, se você quiser, riscar. Mas essa medida que eu te passei é uma medida que dá para você fazer tranquilamente com um pé de máquina. A única diferença é que aqui a gente vai dar uma arredondada. Faz na mão mesmo. Uma arredondada. Nós vamos costurar com o pé de máquina. Meninas, a gente sempre começa a costurar puxando o fio de baixo e o fio de cima lá para trás e com a agulha sempre abaixada. Quando eu digo um pé de máquina, nesse caso aqui não tem problema de precisão, então não faz diferença qual o tamanho do teu pé de máquina. O importante é você
alinhar o teu tecido, que está cortado certinho, com o pezinho da tua máquina. A agulha vai estar ali, você vai costurar sempre na mesma distância. Para patchwork faz diferença o tamanho do pé de máquina que você está usando. Para costura não faz diferença, a não ser que a tua bolsa esteja com a medida sempre seguindo o pé de máquina. O que nós vamos fazer aqui na parte curva? Nós vamos continuar alinhando o nosso pé de máquina com essa parte curva que nós desenhamos. Então, se você quiser, ou você diminuir a velocidade da tua máquina, ou você pode fazer ponto por ponto. Eu prefiro fazer mais devagar. Anotem que eu estou sempre alinhando ali o meu tecido com a lateralzinha do risco que eu tinha feito. Aqui a gente alinha certo e costura reto até o final. Meninas, eu vou dar uma desgastada aqui no tecido porque essa parte é curva. Ou eu venho e faço piques, ou eu venho com a tesoura de picote, que eu não trouxe pra cá, não tenho ela aqui nos Estados Unidos. Venho com a tesoura de picote e corto rente aquela, ou eu costumo fazer assim, eu corto bem rente a minha costura. Só que eu não vou cortar na costura, né? Essa parte aqui eu vou fazer com tesoura, vou cortar o outro lado também. Venho lá, ó, ali tá a minha costura, eu vou lá e deixo mais ou menos que acho que meio centímetro, 2 milímetros, sei lá quanto que é exatamente isso, mas ó, bem próximo da costura. E essa parte aqui, que é a parte mais crítica que eu vou precisar, eu arredondo com a tesoura, seguindo mais ou menos próximo da costura que eu tinha feito também. Agora, para não ficar muito feio isso daqui, eu vou desgastar também isso daqui, porque eu só preciso dessa fibra ali perto do meu botão de imã. Vai ficar totalmente escondido, então não tem muito problema. Não precisa ficar muito certinho. E para desvirar, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão abrir ali, tá? Vão enfiar o teu dedo até lá ao final, pegar o teu dedão e aos pouquinhos... Lembrem que a gente não deu retrocesso nem nessa parte, nem nessa parte. Então, se vocês fizerem muito rápido essa parte agora da desvirada, ela abre a costura lá na pontinha. Então... ou vocês dão retrocesso ou vocês fazem lentamente. Eu não tenho muito hábito de dar retrocesso, então tem que fazer devagarzinho para ir desvirando. É uma peça pequenininha, então meio chatinha de desvirar, mas vai com cuidado que dá. Vai devagarzinho, ela desvira, não abre muito ponto. Um pouquinho da costura sempre abre, mas não tem problema. Aí vocês podem vir com a ponta da tesoura delicadamente e desvirar, ou com uma caneta fechada, alguma coisa assim, só pra desvirar totalmente. Tô me batendo aqui um pouquinho pra desvirar, mas... ó, como a gente só fez uma leve curvinha, ela não é uma peça que fica muito curva. Então, tua lingueta tá praticamente pronta. O que eu acho bonitinho de fazer é rebater uma costura bem próxima daqui pra deixar bem certinha essa lingueta. Então, você passa bem a ferro ela e rebate essa costura. Se eu estivesse alinhando o tecido aqui, seria um pé de máquina. Eu tô alinhando naquela outra parte, olha, vocês conseguem ver? Eu tô alinhando nessa parte interna aqui, ó. E daí ela vai costurar, a minha costura vai ser desse tamanhinho aqui, que é metade do pezinho da máquina, ó. Aqui seria um pé de máquina e essa parte vai ser meio pé de máquina. Eu vou costurar toda a volta com meio pé de máquina. Vocês vão fazer da seguinte maneira, vão passar ferro dessa maneira, vincar bem. Aí vão passar ferro desta maneira, ó. As duas pontinhas trazendo para aquela parte vincada que nós tínhamos feito inicialmente, como se fosse um viés. Daí vão dobrar de novo. Se preocupem nessa parte aqui de encaixar, deixa eu virar para lá, ó, de encaixar certinho a dobra ali, ó, dobra com dobra. E vão alfinetar toda ela. Agora nós vamos montar o corpo da nossa necessaire. Nós vamos precisar de duas partes. Aqui vai ser a parte de trás
e aqui a parte da frente. Essas partes elas vão estar quiltadas com fibra atrás. Nesse caso aqui eu fiz trabalhado, mas digamos que estejam fazendo liso, pode ser duas partes assim. Ou se vocês quiserem fazer trabalhado, aqui o quilt que eu fiz foi simplesmente... Peguei um bordadinho, que foi a Roberta que fez pra mim e mandou pra mim. Fiz uma faixinha de cor-de-rosa em volta, uma faixinha de branco e depois o acabamento com verde, mas deixei ela do tamanho que eu queria. A parte de baixo delas, como eu sempre falo pra vocês, eu gosto de fazer um fundo das minhas bolsinhas com 10 centímetros. 10 centímetros é mais ou menos 4 polegadas. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que diminuir 10 centímetros desse tamanho. Se aqui eu tenho 25, essa minha partezinha vai ter 15. Então, é sempre assim. Se aqui eu tiver 35, eu quero fazer um fundo de bolsa de 10 centímetros, eu vou diminuir os 10 centímetros para dar a caixinha de leite. E daí, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar, achar o centro dessa parte aqui, simplesmente vincando. Eu vou vincar juntando as duas pontas e vou fazer um pique bem pequenininho aqui, só para achar o centro. Opa. Ó, fiz um piquezinho. Aqui é a mesma coisa, eu vou vincar as duas partes e vou fazer um piquezinho ali. E vou achar o centro. Mesma coisa do outro lado. Acerta a parte certinha. Faz um pique pequenininho. Por que eu faço isso? Nessa parte é a mesma coisa. Sempre na parte de baixo, onde vai ser a parte de baixo. Vou marcar, achar o centro dela. Opa. Acho ali o centro. E faço um pique pequenininho. Não pode ser muito grande. É só um cortinho só para vocês saberem onde tá os centros. Então, ó, fiz na parte de baixo da frente da minha necessaire um pique. Na parte de baixo da parte de trás da minha necessaire um pique. E no centro das duas partes. E daí o que eu vou fazer? Direito com direito, casar os piques, ó. Põe um pique certinho no outro. E vou alfinetar. Agora é a hora de usar os alfinetes sempre na posição que eu falo. O alfinete é como se fosse uma seta, ela tá apontando para onde a gente tem que costurar. Então, meus alfinetes estão para cá porque eu vou costurar ali. Alfineta, não tem preguiça de alfinetar, não. Alfineta para não sair do lugar, para a costura ficar bonitinha. Então, o que você vai fazer? Acertou o pique, vai alinhar essa base aqui e vai costurar aqui com um pé de máquina. Gente, aqui é uma coisa importante. Nós vamos costurar com um pé de máquina, então alinhando o nosso pé de máquina ali. Só que nós não vamos costurar desde a pontinha, porque depois na hora de desvirar nós precisamos dessa beiradinha aqui. Essa beiradinha é exatamente um pé de máquina, então como é que você vai fazer? Você vai pegar, vai alinhar teu pé de máquina ali, ó. Alinhou, tá? Abaixa a tua agulha. E vira teu tecido para ver se ele deu certinho na altura do pé de máquina. O meu tá um pouquinho menos, então minha agulha tem que estar um pouquinho mais para cima. Levanta a agulha, eu tenho que pôr um pouquinho mais para lá. Abaixo, vou virar, levanta o pezinho da máquina, viro o meu tecido, a hora que eu rotacionei, ele tem que estar certinho ali, ó. Então essa é onde eu tenho que começar. Agora aqui nós vamos dar um retrocesso, nós vamos fazer 2 pontinhos para frente e 2 pontinhos para trás. E daí nós vamos costurar até chegar perto de um pé de máquina. Eu vou mostrar como que você vai fazer. Você vai costurar reto até o final com um pé de máquina. Tô sempre alinhando lá pelo pé da máquina, ó. Quando eu chegar bem pertinho, eu paro e vou virar para ver se deu um pé de máquina. Não deu, ó. Tá mais do que um pé de máquina, viu? Então eu volto, alinho de novo com o pé da máquina, faço mais um pontinho e desviro para ver. Mais um pontinho eu preciso. Agora deu certinho, ó. Então, o que eu faço? Eu sei que ali é onde eu tenho que parar. Então, agora eu vou dar 2 pontos de retrocesso. 1, 2. E 2 pra frente de novo. 1, 2. Então, agora nós vamos fazer assim. Fizemos aquela costura, deixando a aberturinha à distância de um pé de máquina de cada lado. Desvirei, já passei a ferro isso daqui. Vou pegar essa parte vincada com a frente da minha bolsa, direito com direito, e vou encaixar os piques ali, ó. Encaixo os piques e alinho. Com a parte de baixo da nossa necessaire e a parte de trás. O que a gente vai fazer? Vamos juntar a parte de trás com a parte da frente, direito com direito.
Então, vocês vão encaixar certinho ali, ó. Puxa aqui, ó, pra dar certinho. Lembra que os nossos retângulos eram do mesmo tamanho, então eles têm que estar do mesmo tamanho. E vamos alfinetar essa lateral de novo, apontando para onde a gente tem que costurar. Nós temos que costurar essa lateral, checa para ver se está bem alinhadinho do começo ao fim. E alfineta até lá embaixo. A mesma coisa você vai fazer desse outro lado. Casa bem certinho os dois lados. E vai alfinetar ela inteira. Daí nós vamos para a máquina de costura, vamos fazer uma costura daqui até embaixo, dando com um pezinho de máquina, dando retrocesso aqui no final. E a mesma coisa desse lado. Retrocesso, costura reto e retrocesso. Vai estar assim. Costuramos lá, costuramos aqui, demos retrocesso. Você vai me perguntar por que eu fiz isso. Simplesmente eu poderia ter feito um fundo exatamente do mesmo tamanho e depois cortado a caixinha de leite, mas eu ia perder 4 polegadas de tecido. 4 por 4 polegadas de tecido. Então esse jeito é para você economizar, porque você veja, quando eu puxar aqui, como eu dei aquela... Lembra que aqui eu não tinha costurado até o final? A hora que eu puxar aqui, ela vai dar certinho ali. O que eu tenho que fazer? Casar essa costura com esse centrinho aqui, ó. Caso ali... E vai dar certinho, porque eu não costurei até o final, então eu consigo fazer essa curva. E daí eu vou alfinetar essa parte aqui. Ela dá certinho. Perfeito a costura. Eu vou alfinetar essa parte e a nossa caixinha de leite está formada. É só costurar com um pé de máquina, de novo alfinetando para o lugar onde a gente tem que costurar. Vou passar um pé de máquina em cada um, dando retrocesso, porque eu quero esse meu fundo bem resistente. Gente, a gente já fez, desvirei, ó como fica bonitinho o nosso fundo. Bem estruturadinho, bem certinho, dá certinho ali, ó, se desvirar dá certinho ali, fica bem bonitinho. Estica bem a boca da tua necessaire, estica bem ela, veja quantos centímetros ela deu, ou em polegadas, dependendo de como vocês estiverem trabalhando. Achem o centro e alfinetem. Alfinetaram? Puxem ela para uma das linhas do centro, fica mais fácil. Agora você vê quanto que você quer jogar para lá. Eu vou jogar acho que 2,5 centímetros para 2 polegadas e meia. Mas não 2 polegadas, ó, cada quadradinho desse é 1 polegada. Eu vou pegar 2 polegadas, quando chegar na polegada e meia eu vou pôr para dentro aqui e vou alfinetá-la. Então aqui seria 2 polegadas e meia, eu vou alinhar a pontinha da minha alça. Vou alfinetar aqui. Lembrando que a gente não vai alfinetar a parte de dentro, né? Só um dos lados. Veja se você alfinetou certinho, porque agora é uma hora que se você alfinetar errado, a alça pode ficar torta, assim. Então, põe ela direitinho ali. Mesma coisa, vou fazer pra cá. 2,5. Eu vou pegar, presta atenção aqui, ó. Vocês vão puxar a alça de vocês retinha e vão entortar. Porque ela não pode ficar torcida. Então, vocês têm que ter certeza de que ela tá retinha. E vão fazer assim, ó. Ela tem que estar assim, ó. Tá? Então, vocês puxem ela retinha. Essa parte que vocês puxaram retinha aqui é a parte que vocês vão ter que entortar pra cá. E vir ali nas 2 polegadas e meia. De novo, 2 polegadas e meia, eu vou pôr pra cá das 2 polegadas e meia. E alfineto. Um piquezinho e eu vou ali na pontinha do meu alfinete, tiro aquele alfinete mesmo que eu tinha marcado o centro. Opa, já ia fazendo errado, ó. Se eu fizer assim, a hora que eu costurar lá, ela não vai fechar. O ímã tem que estar pro teu lado aqui, ó. O ímã tem que estar pra cima. Acha o centro. Alfineta só pegando a parte de trás da maletinha, da tua necessaire. Encaixa ele bem no centro. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos costurar, lembrando que a gente tem que ser meio pé de máquina agora. Não pode ser um pé de máquina de jeito nenhum. Checa se tua alça tá alinhada. Começa sempre com a agulha abaixada. E vocês vão fazer o seguinte, eu tô com uma velocidade muito alta, vamos por mais devagar. Eu vou costurar ali. Chegou no final daquela alça, vou dar um retrocesso. Eu quero bem firme isso daqui.
E agora eu vou costurar até chegar na lingueta. Aqui eu dou uma parada para a lingueta não sair do lugar, levanto o pezinho de máquina, sempre com meio pezinho de máquina. Cheguei no final da minha lingueta também, quero ela bem resistente. Vou dar retrocesso em toda ela, vou costurar ela na verdade, 3 vezes. Primeiro eu costurei, vou dar um retrocesso inteiro até o final. Cheguei lá, vou costurar ela inteira de novo, tudo com meio pezinho de máquina. Daí agora eu vou vir até a próxima alça. Antes de chegar na alça, checa se a tua alça tá bem retinha, não tome cuidado para não costurar assim. Depois desvira, ela fica bem feio, né? Um acabamento bem mal feito. Então costura de novo. Chegou ali, dá uma parada, levanta o pezinho de máquina, acerta ela de novo e costura ela até o finalzinho dela. Dá retrocesso e volta. Ou seja, nós fizemos, se vocês forem observar, nós fizemos 3 costuras em cada uma dessas partes. Porque nós costuramos, voltamos e costuramos de novo. Então, tá bem firme. Gente, eu não vou ensinar como fazer o forro da tua bolsinha, porque é exatamente igual a bolsinha. Os mesmos 2 retângulos e o mesmo fundo, só que sem fibra. Vocês vão fazer exatamente igual a gente fez. Costurar a parte da frente no fundo, no outro fundo, na parte de trás, fazer a caixinha de leite, exatamente igual. A única diferença é o seguinte, depois vocês vão desmanchar essa costura. Porque vocês têm que deixar essa abertura aqui para depois desvirar toda a tua bolsa. Então, vocês vão montar exatamente com a mesma medida que vocês montaram a bolsa, a parte externa da bolsa, vocês vão montar o forro da bolsa. Só que descosturar um pouco. Eu descosturei, fui lá e refiz um pouquinho a costura ali. Rebati costura nessas 2 pontas para na hora que eu vou ter que passar toda a minha bolsa por dentro desse buraquinho. Então, se eu deixar aberto aqui, só desfazer a costura e não der um retrocesso aqui nessas beiradinhas, ela vai desmanchar e vai chegar na minha caixinha de leite. Daí é muito chato de arrumar isso. Dá para arrumar, mas é chato. Então, vocês desmanchem a costura. Eu prefiro fazer, ó, eu tinha feito a costura antes. Daí eu vim com o meu desmanchador de costura, que não tá aqui agora, mas aqui, e vou lá, pontinho por pontinho, ó, tem até um pontinho perdido aqui, ó. Eu vou lá e faço, encaixo no pontinho, deixa eu mostrar aqui nessa parte, só que eu não vou desfazer, tá? Ó, eu vou entrar com ele ali, encaixar no pontinho, e vou puxar para arrebentar ele. Então, eu vou fazer isso a cada 3 pontinhos, porque daí ele vai ficar frouxo. Nada de puxar, porque o tecido alarga se você fizer isso. Por que que eu prefiro costurar em vez de deixar a abertura sem costurar? Tá vendo que fica marcado aqui? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas fica marcado onde foi a costura. Na hora de eu fazer o meu fechamento com ponto invisível, eu sei exatamente onde eu tenho que costurar. Então, fica muito fácil de fazer desse jeito. Então, tá aqui essa parte e a parte que nós já tínhamos feito. Nós simplesmente vamos colocar. Essa tá com o direito virado para fora e essa com o direito virado para dentro. Nós vamos encaixar uma dentro da outra. Tomando cuidado de deixar as alças tudo lá pra dentro, certinho. Vamos levar até o final. Ó, tem um lado aberto que é por onde a gente vai desvirar. Encaixamos certinho, pomos as alças tudo lá pra dentro. Olha aqui como que a gente tá fazendo. A gente simplesmente pôs uma dentro da outra, tá? O que que a gente tem que se preocupar agora? Essas costuras tem que bater. Então, o que que a gente faz? A gente simplesmente joga uma costura, a costura do forro para um lado e a outra para o outro. Encaixa certinho ali e alfineta ela. Então, essas costuras tem que estar certinhas, porque fica muito feio a hora que a gente desvira. O acabamento é tudo numa peça. Fica muito feio quando a gente desvira e as costuras não estão batendo. Alfineta e vai fazer a mesma coisa com essa outra costura. Joga um ladinho da fibra para um lado. Não sei se dá pra ver aqui, ó, mas joga um para um lado e outro para o outro. Assim, vocês têm certeza que as costuras estão certinhas encaixando. Você vai sentir ali o travamento das costuras. E daí você alfineta. Ops, peguei 2 alfinetes. Tá, alfinetei ele ali. Daí, o que que nós vamos fazer? Vamos alfinetar o resto, pra ela não sair do lugar. Vai encaixando ela aqui. E vocês vão alfinetar toda a volta.
Pronto, costuramos toda a volta. Podemos, antes de desvirar tudo, dar uma checada se tá casando os encontros das costuras, ó, casou certinho. Aqui também. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos procurar nosso buraquinho aqui e nós temos que passar. Deixa eu tentar ver aqui, ó. Pegar toda a bolsinha e passar por aqui. Agora é uma hora bem devagarzinho. Vamos fazendo isso bem devagar para não rasgar a tua bolsa, ó. O que você tem que fazer? Colocar todo o forro lá pra dentro. Praticamente tá terminado. Falta a gente pôr o ímã desse lado aqui ainda. E depois rebater a costura. Então, o que você vai fazer? Agora é a hora de você pôr o ímã, mas primeiro você tem que acertar ela certinho aqui, ó. Essa costura tem que estar assim, ó, bem certinho. Então, você vai passar bem a ferro isso daqui, pra ela estar toda certinha. Exatamente certinha ali. Tira os fiozinhos, lembra que eu te falei de limpar os fiozinhos? Sempre tem um fiozinho ou outro que vai aparecendo. Então, primeiro você vai acertar ela direitinho, empurrando o forro lá pra dentro e vai vir a ferro e passar a ferro direitinho de modo que essa costura fique bem na parte de cima. Ela tem que ficar assim, ó, tá? Daí você vai passar uma costura com um pé de máquina em toda a volta de novo, antes de pôr o botão de ímã. Então, nós vamos fazer isso. Rebatemos já a nossa costura em toda a volta, ó. Fica bem bonitinho. A última parte que a gente tem que fazer é pegar a nossa outra parte, o nosso botão de ímã. Vamos colocar ali, ó. Ele é um ímã, então ela gruda ali. Vamos colocar ali para saber, deixar ele certinho ali, para saber exatamente onde a gente quer ele aqui. Vamos acertar aqui direito ali, né? E vamos ver. Eu não quero ele esticadão lá pra trás, porque eu quero que aqui tenha só um fechamento, mas tenha um certo jogo ali, né? Então, eu vou vir marcar onde eu vou querer que o meu ímã vá. Você veja, eu apertei ali, ele aparece, eu vou marcar com caneta só pra vocês verem. Eu consigo visualizar, mas não sei se vocês conseguem visualizar. Você vem ali, como aqui tem fibra, se você vincar bem ali onde você quer, aparece ali o risquinho da onde era, ó, que era aqui e aqui. Então, eu vou lá de novo com o meu negocinho ali, marco certinho. Venho do mesmo jeito que eu fiz, só que o que eu vou fazer? Eu não fechei a minha abertura lá ainda. Aquela minha abertura lá, por onde eu desvirei tudo, ela tá lá em algum lugar. Eu vou procurar ela, vou puxar o forro pra cá, pra eu não... A minha mão, vocês não vão conseguir ver, mas a minha mão tá aqui por dentro da abertura, pegando só a parte de cima, não o resto, né? Vou deixar a minha mãozinha ali, porque nós temos que
abrir esse furo ali do mesmo jeito, ó. Atravessei só ali e vou voltar. Aqui tá duro porque caiu bem no meu encontro das costuras ali. Mas eu vou ter que dar um jeito de abrir isso daqui. Isso. Vou fazer a mesma coisa com o outro furinho. Eu vou enfiar, ó. Tem certeza que o forro não tá, não quero rasgar o forro, porque eu quero que isso daqui esteja embutido. Vou pegar só ali. O de vocês vai ficar mais fácil se vocês não fizerem essa costura que eu fiz, que coincidentemente caiu bem na costura ali, tá bem difícil de cortar. Aí eu vou lá, cadê? Esse meu botão de imã eu tiro de volta. De novo, eu vou pôr minha mão lá pra dentro da bolsa. E vou encaixar ali, ó. Enfiei, ó. Tá vendo? Aí eu vou vir aqui e vou dar uma leve desviradinha só pra achar onde ele tá ali, ó. Não preciso reforçar essa daqui, porque ali já tem a fibra, ó. A única coisa que eu tenho que fazer é pôr a minha lingueta, entortar ele pra fora de novo. Não é difícil de fazer, dá pra fazer até com a mão. Daí vocês vão fechar com ponto invisível. Lembra que eu falei que quando a gente descosturou, fica a marca ali da onde tá os buraquinhos, onde eu tenho que costurar. Então é só fechar isso daqui com ponto invisível, colocar lá pra dentro. E a necessidade de vocês de levar shampoo, coisinhas pra academia, tá? Se quiser, você pode fazer ela com, a hora que for costurar, pode fazer ela com plástico, plastificada, a parte de dentro. A minha ideia, na verdade, é só transportar o shampoo, não é sair da academia com o shampoo molhado e enfiar aqui dentro. Você sai, enxuga na toalha, põe aqui dentro e leva, mas ele tá em pezinho. Ou você pode usar para o que você quiser essa bolsinha, fazer do tamanho que você quiser, só seguindo a técnica. Espero que vocês tenham gostado.